a doutrina das últimas coisas, não é? Sobre a escatologia. A escatologia tem tudo a ver com a doutrina das últimas coisas. E nós queremos, então, trazer para você uma visão bíblica do que nós temos vivido. Porque a palavra do Senhor diz que vão haver terremotos, vão haver pandemias, vão haver essas situações complicadas. Mas nós sabemos que a nossa esperança não está nas coisas ou nas provisões, como temos dito. A nossa esperança está no Senhor. A nossa força é o Senhor. Não é? Então nós queremos adorar e engrandecer o nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. João 14, Jesus então vai falar um pouco sobre essa visão para os seus discípulos daquilo que viria do futuro. Então começamos o texto dizendo assim, João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Escute aí, preste atenção nas palavras agora. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Preste atenção, Jesus está dizendo, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Isso é promessa do Senhor para nós. O Senhor está dizendo que ele está terminando o seu ministério, ele está confortando os seus discípulos, dizendo, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu necessito ir, e eu vou preparar lugar, mas um dia eu voltarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, essa é a grande palavra, irmãos, mostrando que o Senhor quer que a gente esteja onde ele está. É a questão da salvação, da vida eterna, é a certeza da eternidade de estar para sempre com o Senhor. E o texto continua, versículo 4, dizendo assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade. Presta atenção nos artigos definidos. Aqui não existe várias verdades e vários caminhos, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Isso não vem de Deus, não acredite nesse negócio. Isso aí é obra das trevas, viu, gente? A Bíblia diz, Jesus está dizendo, é a palavra de Jesus, do Mestre Jesus. Ele está dizendo, eu sou o, artigo definido, significando único caminho e a verdade, a única verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus é a verdade, também a vida, a verdadeira vida, não é? E diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, olha só. A não ser, senão, por mim. Então, queridos, começamos aqui um texto falando sobre essa proposta de que Jesus ele foi assunto aos céus em Atos capítulo 1, vai falar para nós que ele subiu e os anjos ali avisaram, assim como ele foi, ele um dia voltará. Eu quero que você abra em Atos capítulo de número 1, para que você veja que aquilo que eu estou falando tem o fundamento da palavra de Deus, não é? Olha só, Atos capítulo 1, vamos a partir do versículo 6 para que você entenda. Jesus está trazendo essa autoridade, esse poder, dizendo, olha, vocês têm o Espírito Santo, vocês são minhas testemunhas, e vai descer sobre vós o poder do Espírito Santo. Versículo de número 6 diz assim, então os discípulos que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito. Mais uma vez, artigo definido, não é um Espírito, é o Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo, é Deus, é o ministério, é o início do ministério do Espírito Santo na vida da igreja, não é? Vai começar, a igreja ainda não existia aqui, a igreja vai começar a partir de Atos. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, como e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote, e Judas, filho de
Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha só, gente, nós aqui percebemos o quanto o Senhor está falando sobre esse controle de tempo. Lá em 2 Pedro, capítulo de número 3, vai falar que o Senhor tem o controle do tempo. 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Isso mostra que a longanimidade do Senhor é tremenda. Isso mostra que o Senhor é Deus e Ele tem o controle de todas as coisas. E agora nós pegamos então esse texto, trazendo para nós essa visão. A primeira vinda do Senhor foi à terra, foi quando Ele, na plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz isso. Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo exato, preparado pelo Pai, para que Ele viesse fazer a obra de se entregar na cruz do Calvário, de ter seu ministério, de fazer a diferença, de cumprir aquilo que estava voltado para Ele, com tudo relacionado ao Antigo Testamento, que todo o Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus. E aí nós temos agora a segunda vinda do Senhor, não é? Só que essa vinda é uma vinda diferente. Essa vinda é o arrebatamento da igreja, porque a verdadeira, quando a gente fala segunda vinda, a terra vai ser depois da tribulação. Depois da tribulação será realmente a segunda vinda do Senhor, quando Ele vai estar aqui e vai trazer o seu reino milenar. Mas esteja atento, olha só. Primeira vinda do Senhor é a vinda na terra, seu ministério, morte na cruz, ressurreição, foi assunto aos céus. A segunda vinda, na verdade, será quando Ele, depois da tribulação, vier para estabelecer o seu reino. Agora, para aqueles que são cristãos, o Senhor virá nas nuvens, diz a palavra de Deus, vamos ler isso, e nós que somos vivos estaremos indo com o Senhor. E aqueles que morreram em Jesus, que dormem, diz a Bíblia, eles ressuscitarão primeiro. Vamos ver isso aí tudo. Mas eu quero que você comece a estudar comigo essa visão. Tá bom? Então esteja atento aí, olha só. O evento através do qual a igreja, como noiva de Cristo, será arrebatada para o encontro dele nos ares, para viver com ele para sempre. Esse é o arrebatamento da igreja. A igreja é a noiva. Arrebatamento é esse rápido, essa visão. E nenhum olho verá. Jesus vem buscar a sua igreja e vai vir quando? Não tem uma data. Se alguém marcar aí uma data, irmão, cuidado, porque isso é obra das trevas, é heresia. A Bíblia diz que os anjos do céu não sabem, que o próprio Filho não sabe. Ele vai vir e vai arrebatar a sua igreja e nenhum olho verá. Tá bom? Vamos ler agora 1 Tessalonicenses, veja comigo aí. 1 Tessalonicenses. Vamos o capítulo 1 e o versículo 10. Vamos ler vários textos aqui. Capítulo 1, versículo 10. Diz assim: e para guardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa ira vindoura é bem provável que seja a ideia da tribulação. 7 anos de tribulação, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então olha só, aguardamos do céu o Filho, Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Agora, vamos para o capítulo 4 de Tessalonicenses mesmo. E o versículo 13 ao 18, veja comigo aí, 4, 13 ao 18, olha só, olha o que Paulo está dizendo. Diz assim a palavra do Senhor: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem. Ele está falando sobre pessoas que morreram, tá? No Senhor, salvos no Senhor Jesus Cristo, pessoas que creram em Jesus, entregaram a sua vida. Aqui é importante a gente saber disso, porque muitas pessoas dizem assim, eu não sei se eu sou salvo, só Jesus salve. Não, a Bíblia diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então você pode ter certeza da sua salvação? Claro que pode, não é? Por que você pode? Porque você foi salvo por Jesus na cruz do Calvário. Se você creu nele de fato, a sua vida mudou, se os seus frutos são frutos de arrependimento, você é salvo no Senhor Jesus. E quando você é salvo no Senhor Jesus, você então tem as promessas. Você faz parte da igreja e Jesus vai vir buscar a igreja, que é sua noiva. Tá bom? Deu para entender isso aí? Tá claro? Então vamos lá. Nós não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Morreu, agora acabou, não tem mais jeito. Tá? Não tem mais jeito. A pastora está colocando os versículos aí para te ajudar. Então, querido, olha só, preste atenção.
Quantas pessoas não têm esperança, não sabem da sua salvação, morreu, elas ficam desesperadas, acabou, do que agora, tal. E a Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo para aqueles que não conhecem Jesus, não é? Por quê? Porque aqueles que conhecem Jesus não vão para o inferno e não vão passar pelo juízo final. Preste atenção no que eu estou dizendo. Juízo final é só para aqueles que não conhecem Jesus. Por quê, bispo? Pergunta para mim, né? Por que, bispo? Posso falar, irmão? Posso falar aí? Vou falar. Por que nós não passamos pelo juízo final? Porque o juízo final é só de condenação. É só para ver a quantidade de verdade que você desprezou. Quem não conhece Jesus, claro. E a pessoa que passar por isso vai ser condenada. Não tem salvação. Agora, aqueles que têm Jesus vão ser arrebatados. Tá bom? E nós vamos para o tribunal de Cristo. E já já nós vamos falar sobre isso. Calma, vamos com calma, que é muita informação. Vamos devagar, toma uma água aí para você não ficar assustado. Vamos continuar lendo aqui então, versículo 14, olha só. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses agora. Ora, ainda vos declaramos por parte do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Preste atenção, quando Jesus vier na sua glória para arrebatar a igreja, lembra que eu falei, nenhum olho verá, a não ser os salvos. A Bíblia diz que então, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar com o corpo transformado, não com o mesmo corpo, aquele corpo já era. Eles vão ressuscitar e vão ao encontro do Senhor nos ares. Ninguém vai ver isso. E nós, os vivos, os que ficarmos, não é? Nós iremos depois deles. A Bíblia diz assim, nós não precederemos aqueles que dormem. Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Quando é, bispo, que vai ser? Querido, nós não temos a data. Nós temos que estar preparados. Se você pegar as cartas de Paulo, normalmente ele vai falar sobre essas 3 características essenciais. Eu já falei isso uma vez aqui. Ele fala sobre uma fé operante, sobre um amor abnegado e sobre uma esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir isso aí. Paulo, o apóstolo Paulo, ele trabalha 3 áreas tremendas em todas as suas cartas. Primeiro, uma fé que opera, que age. Segundo, um amor que é abnegado, um amor que é altruísta, um amor que abençoa, um amor que dá, um amor ágape. Esse amor que ele fala. E a terceira coisa que ele fala é a esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. Dá para entender isso? A esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. Essa esperança, quando a gente tem essa esperança, a Bíblia diz que nós nos purificamos, nós nos santificamos, tá bom? E que quem tem essa esperança sabe que Jesus vem buscar a sua igreja, e nós somos a igreja. Não é um templo, não é a parede, somos eu, você e o irmão e a irmã e a outra irmã. Uma pessoa não é igreja. Ah, não, eu sou igreja, vou ficar em casa. Não, uma pessoa só não é uma igreja. Por que, bispo? Porque uma pessoa não é igreja? Porque a igreja é corpo. E não existe corpo de um membro só. Está ouvindo? Não existe corpo de um membro só e nem de 2 membros. A igreja é uma reunião de pessoas. Ok, gente? É uma assembleia, diz a Bíblia, né? Essa é a visão da igreja do Senhor Jesus. Tá bom? Então você sozinho não é igreja. Você só é igreja com alguém, com mais algumas pessoas que formam o corpo de Cristo, o qual o cabeça é Cristo. Então vamos lá. Versículo de número 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Já entendeu o que eu falei? Aqui está o texto. Os mortos que morreram em Cristo até a volta do Senhor, eles ressuscitarão primeiro. No mesmo corpo? Não, não é no mesmo corpo. Num corpo transformado, tá bom? O corpo transformado, nós vamos ao encontro, eles vão ao encontro do Senhor nos ares. Logo em seguida, nós iremos juntos ser arrebatados, vamos desaparecer. Ninguém vai ver. E as pessoas vão falar, meu Deus, cadê esse povo? Sumiu, desapareceu, o que aconteceu? E o diabo já tem montado aí ideias para que a gente, que não haja nenhum problema. Porque o diabo vai dizer o seguinte, esse pessoal é o pessoal que está atrapalhando a paz mundial, esses crentes aí que estavam atrapalhando a obra que vai acontecer de unidade, de paz, entendeu? É isso que o diabo vai preparar para quê? Para enganar as pessoas e começarem a acreditar que isso é verdade. Só que a Bíblia está dizendo que, na verdade, nós somos arrebatados, é como fomos raptados para o Senhor. E vamos ao encontro dele nos ares. Veja aí o texto
no versículo de número 16, ele diz assim: descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17 agora, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai uns aos outros com estas palavras. Você está entendendo o que o texto bíblico está dizendo? Então, só para que você entenda, nós estamos vivendo o período da igreja. O período da ação do Espírito Santo morando em nós. Tá bom? Esse é o período da igreja. Começa onde? Lá no Pentecoste, em Atos. E ele vai terminar quando? No arrebatamento da igreja. Ok? Onde a igreja vai ser tirada. E o Espírito Santo também vai estar conosco. Ele vai, porque ele é Deus. Ele não vai estar aqui na terra agindo e convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Para se converter aqui vai ser muito difícil. Quem o detém, a Bíblia diz. Quem o detém não vai estar. Que detém o inimigo para que ele não faça o que ele quer. Então vai ser como que tirado, né? Lógico que a gente entende isso dessa maneira. E aí, queridos, o que acontece é que as pessoas, quando Jesus vier, que morreram em Cristo, presta atenção, não são as pessoas do Antigo Testamento, são as pessoas do Novo Testamento, da nova aliança em Cristo Jesus. Aqueles que creram, entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Essas pessoas, elas vão ressuscitar em corpo transformado e vão ao encontro do Senhor nos ares. Logo em seguida, nós, com o corpo transformado também, nós seremos arrebatados. Os vivos, nós seremos arrebatados, vamos com o encontro do Senhor nos ares, ok? E aí a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Essa ida é para aquilo que eu estava falando para você, para o tribunal de Cristo, para julgar as nossas obras. E nós estaremos ali com o Senhor, ok? Não é ainda a Nova Jerusalém, a Bíblia não fala qual é o lugar que isso vai acontecer, ok? A gente fala céus, mas não sabe exatamente o lugar onde vai acontecer esse tribunal de Cristo. Mas nós vamos passar, as nossas obras vão passar pelo fogo, diz a Bíblia. E aí nós vamos ver o que resta. Já já a gente vai falar disso. Mas vamos com calma, senão a gente quer correr muita informação. Agora você pode abrir aí em capítulo 5, versículo 9, 1 Tessalonicenses 5, 9. Eu quero que você esteja atento, irmão, porque nós estamos aqui, e toda a palavra que eu estou dizendo, eu estou falando com a Bíblia. Com a preocupação de você entender e marcar aí que é a palavra de Deus. Não sou eu que estou inventando uma ideia. Não sou eu que estou falando e não tem base naquilo que eu estou falando. Eu estou falando a palavra de Deus, tá bom? Que vai acontecer no futuro. Jesus pode vir essa noite, pode vir amanhã. Não sei, não tem data. E tem gente que já tentou marcar data. Tem gente que está falando, não, mas olha assim. Não. Jesus vai vir buscar a sua igreja, e quem está nessa esperança se santifica, se purifica, anda segundo a vontade de Deus, obedece, anda com uma fé operante, com um amor abnegado, tá bom? Essa esperança faz toda a diferença. Então nós não podemos viver simplesmente por viver, nós temos que viver esperando a vinda do Senhor Jesus, falando a palavra Maranata. Que é Maranata? Vem, Senhor Jesus. Essa palavra significa vem, Senhor Jesus. Nós queremos o Senhor, nós desejamos a vinda do Senhor, nós queremos estar para sempre com Ele. Tá bom, meu irmão? Não deixa as pessoas falarem, porque existia no primeiro século exatamente a visão de que Jesus não volta mais, rapaz. Isso aí é conta da carochinha. Não, essa promessa não vai, cai no chão. Jesus não volta mais, está demorando demais, Ele não vai voltar. Tá bom? Então os primeiros séculos foram primeiros séculos muito complicados. No entanto que você vê várias vezes tanto Pedro como João baterem forte, dizendo, olha, a promessa é verdadeira. Eu vi, os apóstolos viram, os profetas falaram. Então é verdade. Então não deixe ser enredado, dizendo que Jesus não volta mais, achando que morreu, acabou, como algumas pessoas dizem, morreu, acabou. Mentira isso. A palavra de Deus não diz isso. Então cuidado com essa visão. Você tem essa esperança, se purifique, se santifique, ande segundo a vontade e a verdade de Deus. Capítulo 5, então, verso 9 diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Nós não estamos para viver a tribulação. Nós não vamos passar por essa tribulação. Nós vamos ser arrebatados. E aqui na terra vai ter 7 anos de tribulação e grande tribulação. O que é que significa isso, bispo? Significa uns 3 anos e meio de falsa paz. Onde vai aparecer o anticristo, onde vai aparecer a marca da besta, onde vai aparecer aí o falso profeta, a trindade demoníaca, não é?
Depois, os últimos 3 anos e meio, para formar os 7, esses 3 últimos anos e meio, são anos onde o Senhor vai derramar a sua ira. Onde vai derramar a sua ira sobre toda impiedade, todo pecado, e aí virá condenação, virá um tempo difícil, um tempo complicado, irmão, demais, onde Deus vai derramar a ira sobre toda a impiedade, onde as pessoas vão pedir a morte e não vão ter a morte, onde as pessoas vão ter terremotos, vão ter pandemias, epidemias, onde vai ter um tempo muito difícil de se viver, mas só para aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não têm esperança, aqueles que não andam com o Senhor. Por isso a Bíblia está dizendo aqui que Ele já nos livrou, Ele não nos preparou, não é a ira vindoura, não é para nós, Ele não nos destinou para isso, mas nos destinou para a salvação eterna, ok? Ainda eu quero que você abra em 2 Tessalonicenses, veja comigo aí, 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, veja aí, 2 Tessalonicenses 2, estamos falando sobre o arrebatamento da igreja. Você quer mandar pergunta aí? Mande a pergunta aqui que a pastora vai me ajudar e vai passar as perguntas para mim aqui, tá bom? Se você tem pergunta, pode fazer a pergunta aí e nós vamos passar. Ela vai passar para mim e eu vou respondendo as perguntas dentro da possibilidade, tá bom? Só peço que faça perguntas dentro daquilo que nós estamos falando. Não pergunte coisas para frente, porque nós não chegamos lá ainda, tá bom? Quer perguntar? Pergunte agora sobre isso que estamos falando. Vamos lá então. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, agora sabeis o que o detém, olha aí, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Olha, escuta aí, meu irmão. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de que serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Só para que você tenha uma ideia do que a palavra do Senhor está dizendo e do que vai acontecer nesse tempo. Agora, eu queria que você abrisse aí em Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da Revelação, né? Apocalipse, no capítulo de número 3, e eu vou ler só um texto, que é o versículo de número 10. Diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Escuta, isso está falando sobre tribulação. O que eu estou mostrando para você é que nós, como salvos do Senhor Jesus, não passaremos por esse tempo. Não passaremos por esse tempo de tribulação. Algumas pessoas dizem que, olha, não, vai ser pregado o evangelho a todo mundo, então virá o fim. O fim não está condicionado à pregação do evangelho, porque Paulo já disse que foi pregado e não veio o fim, entendeu? Isso está relacionado a Mateus 24 e 25. Escute aí, quando você lê Mateus 24 e 25, cuidado, porque Mateus 24 e 25 não é para o nosso tempo. Mateus 24 e 25 é para o tempo futuro. Então cuidado para você não interpretar. Tem gente que pega aquele versículo e diz que é para nós. E não é. Esses 2 capítulos de Mateus são capítulos futuros. E nós vamos daqui a pouquinho falar sobre ele, se der tempo ainda. Meu Deus, já está acabando o tempo. Mas nós queremos falar sobre essa questão ainda. Tá bom? Então preste atenção. Esses textos que eu estou mostrando para você é para que você fique seguro de que você não vai passar pela tribulação. E nós não estamos vivendo agora o tempo de tribulação.
tá bom? Porque a igreja não vai passar. O Senhor tem preparado, não é, para nós um tempo novo de estar com Ele para sempre, de passarmos pelo tribunal de Cristo, de passarmos por estar com Ele para sempre. É isso que eu estou dizendo aqui. Então é muito importante que você esteja atento a essa questão. Então, só para que fique bem didático aqui, ó. Período da igreja, começa em Pentecoste, termina no arrebatamento da igreja. Depois, 7 anos de tribulação. 3 anos e meio tribulação, 3 anos e meio grande tribulação, onde Deus vai derramar toda a sua ira. E esse tempo não é o tempo da igreja, não é o tempo da igreja estar aqui. O Senhor vai vir arrebatar a igreja aqui no início da tribulação, não é? Esse é o evento que marca a tribulação. Por quê? Porque nós estaremos para sempre com o Senhor e vamos então para ser julgados pelas nossas obras. Não há condenação. É tribunal de Cristo, não há condenação. Só há condenação, o tribunal, o juízo final. Então cuidado, quando você fala assim, não, você vai passar pelo juízo final, eu vou passar pelo... Não, não vai não. Se você é salvo em Jesus, você não vai passar pelo juízo final. O juízo final é só para quem está perdido, quem não conhece Jesus, quem morreu sem Cristo vai passar. Desde do início até o fim, todas as pessoas que não conheceram Deus de Israel, que não andaram com Ele, que não obedeceram à justiça, vão passar pelo o julgamento do trono branco, o Bema, e vai ser condenado. Graus de condenação haverá a partir disso. Então escute, Cristo vem nos ares, sobre as nuvens, para receber a igreja. Lógico, lembrando que nós vamos ao encontro dele, tá bom? Ele vem nas nuvens e nós vamos ao encontro dele, como já lemos. Os santos mortos no Novo Testamento são ressuscitados e recebem corpos glorificados. Os santos vivos no Novo Testamento são transladados e glorificados sem experimentar a morte. Aqueles que estão vivos não vão morrer, eles vão direto, não é, ser arrebatados, tá bom? Todos os santos do Novo Testamento ressuscitarão para o encontro do Senhor nos ares. Eu queria que você ainda abrisse em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. E o versículo de número 50. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Até o 54. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 50 ao 54. Lembrando que quando Jesus vem arrebatar a igreja, ele vem para buscar a noiva, que é a igreja, né? Ó, a noiva, que é a expressão que é usada na Bíblia, é que nós somos a noiva do Cordeiro, sem mácula nem ruga, as vestiduras brancas. Então olha só, o Senhor vai vir buscar a sua noiva e vai levar, lembrando que o Senhor não vai pisar na terra e os olhos não verão, tá bom? Nós vamos desaparecer, por isso chama arrebatamento, é como um rapto, né? Seremos levados pelo Senhor. E a Bíblia diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Tá joia? Vamos lá? Então, 1 Coríntios 15, 50 a 54 diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha aí, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você entendeu esse texto aqui? Olha só, ele está explicando de maneira tremenda. Ele está dizendo que não dá para ir com esse corpo. E aquele corpo das pessoas que morreram, que foi comido pelo bicho, não vai voltar esse corpo. Tá entendendo? Esse já era. Tá bom? O que acontece? Você vai ter um corpo transformado, incorruptível, diz a palavra de Deus. Olha só, a Bíblia diz que o mortal não pode assumir. Tem que ser
o imortal. Então nós seremos revestidos, está entendendo isso? E nós estaremos para sempre com o Senhor. Então nós temos que ter um novo corpo. A Bíblia diz que nós vamos ter um novo nome. Nós seremos totalmente novos, não é? Porque não há mais pecado em nós. Quando nós somos arrebatados, né? A Bíblia diz assim, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. No dia de Cristo nós vamos ser perfeitos, porque seremos transformados, teremos um corpo diferente, teremos um nome diferente, estaremos para sempre com o Senhor. E olha só, gente, coisa tremenda, não é isso aí? Porque nós começamos a ver que a ação de Deus sobre as nossas vidas é uma ação de misericórdia, de graça, não é? De longanimidade. Essa é a visão. Então, o texto vem trazendo para nós essa visão de vitória sobre o pecado. O Senhor já nos tirou, já venceu a morte. O Senhor Jesus, ele já nos tirou do poder do pecado. Mas um dia, nesse dia do arrebatamento, ele vai nos livrar da presença do pecado. Deu para entender? Ele vai nos livrar da presença do pecado. Então nós não vamos pecar mais, porque nós estaremos com o Senhor, para sempre com o Senhor. Deu para entender isso aí, meu irmão? Então os santos, e lembre-se, não é qualquer pessoa. E também não é quem é bonitinho, quem é feinho, mas é quem é do Senhor. Quem creu, entregou a sua vida. Como diz Romanos 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que aceitaram Cristo, entregaram a sua vida a Jesus. Aqueles que creem que é só Jesus. Lembra, gente, nós estamos falando muito isso. Não é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e acabou, ponto final. Ele é suficiente. Tudo que está nele é suficiente para a nossa vida. Então, todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que creram nele, que receberam salvação da parte do Senhor, esses são igreja. E essa igreja não vai ter nome, essa igreja não vai ser igreja Projeto de Deus, não vai ser igreja batista, não vai ser igreja assembleia, não vai ter nada disso. Vai ser a igreja de Cristo, de Jesus Cristo. Porque ele vai pegar essa igreja que somos nós, a noiva, vai ser chamado noiva, e nós vamos ser arrebatados com um corpo transformado. E nós estaremos para sempre com o Senhor, indo para o tribunal de Cristo, onde passarão as nossas obras. Tá legal? E depois a gente pode falar um pouco mais disso aí. As Escrituras então nos revelam o momento exato do arrebatamento, mas não o dia, não é? E não há profecia que ainda precisa ser cumprida para que ela aconteça. Gente, nada mais tem que estar condicionado para que a volta de Cristo aconteça. Eu quero que você entenda isso. Jesus vem quando Ele quer. Pode ser agora? Pode. Pode ser daqui 10 anos? Pode. Não existe data, não existe dia. O que existe é a certeza que Ele virá. Tá bom? A esperança, e não é aquela esperança de cruzar os braços. Não, é a esperança de que Ele vem e eu tenho que estar preparado, eu tenho que lutar. É a ideia do esperançar, né? Olha, eu estou esperançado, eu estou preparado, eu vou lutar até que Ele venha. Enquanto Ele vem, eu vou lutar, porque aqui é um tempo de luta. Lá não. Lá eu estarei para sempre com o Senhor. Lá é um tempo de descanso, de alegria, de viver sem o pecado, sem a presença do pecado. A Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Então o pecado não tem domínio hoje sobre nós, mas nós continuamos ainda com a presença do pecado e pecamos. Não é? Agora, o dia que o Senhor nos levar ao céu, o pecado não vai ter mais, vai estar mais, a presença do pecado não existirá mais. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Queridos, chegamos aqui, pastora, terminou o horário aí, tem alguma pergunta importante que alguém esteja fazendo, a gente pode responder aqui rapidamente. Não veio nenhuma pergunta, acho que está bem claro, né? Se não tiver claro, você depois manda para mim a pergunta aqui e a gente vai responder, tá bom? Gente, semana que vem, na terça-feira, a gente continua essa palavra poderosa, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do arrebatamento e já falar um pouquinho mais sobre a tribulação, sobre os selos, sobre as taças, não é? Que são características de julgamento que acontecerá dentro desses 3 anos e meio finais da grande tribulação. Tá bom, queridos? Deus abençoe você. Vamos orar e vamos terminar esse momento em nome